Continuando a sequência de palestras de Vital Froze, vamos agora à palestra 21, o resumo da palestra chamada de Backup das Sombras. Vamos então. Amados, nós estamos falando bastante sobre a transição planetária, a ascensão das almas e as mudanças que ocorrem mesmo que não se perceba. Quem acompanhou os textos nesses últimos anos e agora também os áudios, percebeu que tem informações além daquilo que é disponibilizado pela mídia. Seja lá qual for o tipo de mídia, se é grande ou pequena, televisiva, jornalística ou mídia social, enfim, ela possui um comando. Tudo aquilo que não serve ao comando não chega a lugar nenhum. Converse com as pessoas que têm um jornalzinho de cidade pequena, emissora de rádio. O tamanho pode ser dos menores que tem. Pergunte se eles têm liberdade de divulgar o que eles querem. Eles precisam seguir uma cartilha e, se não for assim, eles fecham. Fazem parte de uma associação ou sindicato para receber ordens, porque é assim que funciona. O esquema da velha Matrix se manteve sempre desta forma, só que até pouco tempo ninguém percebia e agora as consciências estão se abrindo. Por que as sombras ainda tentam se manter e dominando entre aspas, né? Existem certas coisas que a mente humana ainda não está pronta para receber e saber. O programa das trevas obedecia a um comando fora da Terra, um comando etérico astral. Só que para ter o domínio, aqui eles tinham que ter os seus representantes, os encarnados. Viemos falando aqui desde 2015, 2016, que as trevas estão sendo finalmente varridas da Terra e que a limpeza começou no plano astral, depois foi para o plano etérico da Terra, os umbrais. E agora, faz uns 2 anos mais ou menos que as notícias que recebemos nas canalizações dizem que a limpeza está sendo feita na crosta, entre os encarnados. Essa é a última parte. E quando acabar aqui, a Terra finalmente estará livre do comando das trevas. No início de 2022, tivemos notícias de que tudo estava muito próximo de finalizar e está de fato muito próximo. Estão sendo varridos todos os poderes malignos dentre os encarnados. Já dissemos em alguns textos que em torno de 1 milhão de seres humanos estão no comando, e tem mais outro tanto que está no segundo escalão. Existe uma remoção desse grupo que a gente não percebe porque são colocados alguns clones e holografias. São removidas certas peças e colocadas outras no lugar para que ela fique lá fazendo de conta, para que a humanidade da Terra não entre em pânico. Quando tudo estiver pronto, nós vamos saber a verdade. É que nem um filme quando está sendo gravado. São cenas aqui, posições, cenários, tudo espalhados. Depois, no final disso, junta tudo e se monta o filme completo para sentar e assistir. Assim vai ser a nossa transição planetária. Tudo vai ser mostrado quando estiver pronto. Estimava-se que até o final de 2022 nós poderíamos assistir esse filme, mas houve algumas alterações porque no plano divino não existem datas, é uma questão de tempo. Porém, nós temos pressa, porque olhamos os dias da semana, do mês, os meses do ano, as horas do dia e somos acostumados a ter horário para tudo. O que eu quero falar aqui é sobre essa pequena demora que está acontecendo de fato. Existe sobre o planeta Terra uma coisa chamada Matrix. Essa Matrix é o plano dos escuros, que é manter o planeta em quarentena e sob o domínio deles eternamente. Como está sendo dissolvidos todos os sistemas que eles tinham programado, pouco a pouco o poder deles vai terminando. A Matrix deixou de existir, finalmente acabou. Então seria questão de meses para que tudo se mostrasse. Porém, houve uma situação inesperada que não vai atrapalhar o plano, só vai atrasar um pouquinho. Eles chamaram isso de backup. As trevas tinham um backup da sua Matrix. Isso acontece igual um computador. A formatação apagou tudo e na hora de instalar os novos programas apareceu um backup. Esse backup foi programado para se auto-instalar sem que precisasse ninguém mexer nele.
Esta foi a dificuldade encontrada agora, embora, como eu digo, é momentânea e tudo vai se resolver muito em breve. Dissolvida a Matrix, começou a surgir backup de programinhas, de velhos sistemas dessa própria Matrix. Eles tinham uma programação que seguia uma cartilha, uma agenda. Quando houve o reset, ele apagou, só que o backup está na mente deles. É uma programação mental como se fosse o implante de um chip. Então, ele recebe ordens que já estavam programadas dentro deles. Por isso, continuam fazendo e agindo como se tivesse esse comando. Mas é esse comando que não existe mais. Em breve, esses backups também serão removidos e dissolvidos. Esse é um pequeno atraso que fez com que muitas pessoas se desestimulassem, muitos desanimaram e até desistiram de seguir adiante, coisa que não se deve fazer. Não vamos alimentar aquilo que vai deixar de existir. Vamos confiar, continuar firmes. A coisa mais bela e graciosa que podemos sentir e saber agora é que realmente o tempo final está chegando. Saiba que tudo já terminou, é só uma questão de lances, repetição de lances para ver melhor, porque não é só o resultado que importa, importa também é ver como se desenrolou todo esse processo. Nós temos que levar em conta todo esse aprendizado. É esse aprendizado que a alma vai levar até as suas versões mais elevadas do seu eu superior. Que cada um de nós leve essa experiência para a eternidade, para ser usada lá adiante como mestres ascensos no auxílio de planetas inferiores. Lá adiante, nós seremos os galácticos que hoje estão aqui nos amparando. Nós seremos esses mestres ascensos lá adiante, para aquelas almas que estão experienciando os mundos inferiores, como nós experienciamos aqui. Eu sou o Vital Froze, abraços de luz. Comentários de Luciano César. Uma mensagem extremamente profunda do amigo Vital Froze, como todas, que fala de algo novo que nenhum de nós, acredito, tenha jamais pensado. Que as trevas dominaram o planeta durante os últimos milênios, milhares de anos, e com isso eles criaram uma grande rede, como se fosse um povo gigantesco em todos os comandos da Terra, na economia, na medicina, nas farmácias, nas indústrias, no controle da mídia, na política, na economia, enfim, todas as religiões, tudo é comandado pelo esse grande povo, essa cabeça gigantesca que comandava. E esse comando sempre foi muito bem organizado e tem uma série de hierarquias abaixo dele para chegar até o domínio total da população. Então, digamos que a cabeça comanda um nível abaixo, que comanda um outro nível ainda abaixo, que comanda o outro, e assim por diante, sucessivamente, até chegar na população, que aí é dominada facilmente pelo controle também da mídia, que manipula a mente humana. E nesses subordinados que estão trabalhando para o grande povo, foram colocados implantes energéticos ou uma espécie de agenda mental em que eles continuam programados para fazer aquilo que sempre foram doutrinados para fazer. Então, mesmo que a cabeça principal já não esteja mais no comando da Terra, e não está mais, já foi extinta, já foi levada embora, esses seus subalternos ou seus vassalos continuam trabalhando automaticamente, seguindo a sua agenda que foram instruídos. Então, assim, vemos políticos, vemos pessoas líderes de indústrias e outros mais, fazendo maldades e continuando com essa sequência, com essa ordem de seu antigo superior para continuar fazendo o domínio, o mal, a escravidão na Terra. Então, muitas vezes isso tem atrasado um pouco, pois eles não sabem mais que o seu comando superior não existe mais, E, inclusive, um nível não conhece o outro nível, Então, eles se relacionam somente a um nível imediatamente inferior ou superior. Então, existe uma hierarquia muito bem organizada que trouxe essa matrix da ilusão para a Terra durante todos esses milênios. E essa matrix já agora está ruindo, caindo, não existe mais no jeito que ela era antes, Existem alguns resquícios ainda, por isso está havendo um certo atraso, porque a limpeza final de tudo isso tem encontrado muitas barreiras que talvez não tivessem sido previstas
imprevistas até, né? Mas isso, de alguma maneira, é positivo, pois nós estamos crescendo e nos fortalecendo muito mais com todas essas ações que estão acontecendo no mundo e estamos enxergando o quanto nós somos enganados ao longo desses últimos milênios. Porém, a informação, repetindo o que ele falou, que a remoção desse grupo que liderava a Terra já foi feita e muitas vezes são colocadas apenas substitutos ainda para encher o seu lugar como marionetes para não causar um pânico geral, né? E quando chegar o momento, tudo vai ser revelado e toda essa grande teia que foi construída vai ruir de uma maneira profunda e definitiva. E aí nós teremos a libertação final do planeta Terra. Os momentos atuais, então, são bastante tensos, pois ainda estamos com uma agenda maligna em pleno andamento e o trabalho da Aliança da Terra para destituir essa agenda e fazer o revés de tudo isso. Então, nós ficamos nesse, entre aspas, fogo cruzado entre as forças da luz e da treva, né? E nós muitas vezes desistimos e queremos dizer, isso não vai dar certo, eu vou desanimar, né? Só que não adianta, nós precisamos continuar fortalecidos, né? Não colocar nosso foco naquilo que vai deixar de existir e sim colocar o nosso foco na vitória, na luz, nas bênçãos que virão para toda a humanidade. E hoje nós que somos pessoas normais, comuns, nós após essa ascensão planetária, nós seremos possivelmente promovidos em algum grau superior, onde nós poderemos daí conduzir e ajudar as pessoas que ainda ficaram no processo anterior, né? Nós seremos como hoje, aqueles que nós veneramos como os mestres, os seres galácticos, nós iremos fazer essa parte, pois a nossa experiência ficará registrada nos nossos registros etéricos e será levada para nosso crescimento, para o nosso currículo espiritual, por assim dizer. Então, enfim, resumindo, o momento é de muita gratidão, alegria e felicidade, pois tudo está acontecendo dentro dos propósitos divinos e nós estamos crescendo de uma maneira muito acelerada rumo à nossa ascensão espiritual, que é a meta de todos nós. Todas as pessoas desse mundo têm e deveriam ter como sua meta principal o seu retorno à casa do Pai, a sua ascensão na luz, o cumprimento da sua missão espiritual aqui na Terra e o regresso ao coração de Deus. E isso muitas vezes não é sabido pelas pessoas que se perdem, né, nos chamados da Matrix. Mas cada vez mais a gente ressalta esse ponto, que nós temos essa missão, esse chamado, e nós temos necessariamente que cumpri-lo, pois Deus, nosso Pai, espera que nós façamos a nossa parte dentro do propósito divino. Então, sejamos felizes e gratos por tantas bênçãos que estamos recebendo nesse momento único na Terra, em que nossa alma sairá vitoriosa, vencedora, rumo à sua ascensão após essa grande experiência, turbulenta, porém de grande conteúdo e valor para a nossa espiritualidade. Então, meus amigos queridos desse canal, eu peço que você compartilhe essa mensagem para mais pessoas, dê o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Aprenda bastante com essas mensagens, pois isso é um ensinamento renovado para todos nós, é aquilo que precisamos nesse exato momento. Essas mensagens irão promover a nossa alma para um degrau superior, com toda certeza. Então, queridos amigos, não esquecendo que o nosso Pai Celestial está no comando de todo esse processo e Ele nos ama infinitamente. Por isso, saiba que a luz venceu. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Deus abençoe, um grande abraço, até breve.